A parábola dos talentos não é sobre usar os seus dons e habilidades. Essa leitura é um mal entendido de tradução que atravessou séculos. Lá no primeiro século, um talento era dinheiro, e uma quantia tão absurda que quem ouvia Jesus provavelmente ficou bem assustado quando ele disse o valor. Quando a gente recupera o sentido original, a parábola deixa de ser sobre produtividade e vira uma das histórias mais profundas sobre a imagem que a gente faz de Deus. Quase todo sermão que você já ouviu sobre essa parábola diz mais ou menos assim: Deus deu talentos para você, habilidades, dons, capacidade. Você precisa usá-los e não enterrá-los. É sim uma mensagem muito bonita, uma mensagem verdadeira, e ela nasce de um detalhe fascinante da história da linguagem. O sentido figurado de talento como aptidão ou dom natural se popularizou justamente por causa da interpretação dessa parábola ao longo da Idade Média. Dicionários etimológicos como o Oxford English Dictionary registram que esse uso surgiu como uma alusão direta à parábola de Mateus 25. Os pregadores medievais interpretaram os talentos da história como os dons que Deus dá a cada pessoa. E com o tempo, esse sentido figurado se agarrou na palavra e passou para as línguas europeias. Mas na época de Jesus, essa acepção nem existia ainda. Todo mundo entendeu: dinheiro. E muito dinheiro. Vamos aos números, porque eles mudam absolutamente tudo. No mundo greco-romano, o talento era originalmente uma unidade de peso, cerca de 26 a 36 quilos, dependendo da região. Quando aplicado a dinheiro, um talento de prata valia aproximadamente 6.000 denários. Um denário era o salário de um dia inteiro de trabalho de um trabalhador comum. Se a gente fizer a conta, 6.000 dias de trabalho, tirando os sábados e as festas, isso dá mais ou menos 20 anos de salário. Um único talento equivalia a cerca de 20 anos de trabalho de um homem comum. Agora, se a gente for reler a parábola de Mateus 25 com essa ótica, a gente vai ler diferente. O Senhor dá 5 talentos a um servo, 2 a outro e 1 a um terceiro. O servo que recebeu 5 talentos recebeu o equivalente a cerca de 100 anos de salário, uma fortuna que um trabalhador comum não veria em muitas vidas. Até o servo que recebeu apenas um talento recebeu o equivalente a 20 anos de renda. Então, esquece essa imagem de um cofrinho de dons. A parábola é sobre um senhor rico confiando quantias estratosféricas aos seus servos. Isso já deveria te dizer algo sobre o tipo de senhor que ele é. Um homem que confia uma fortuna a servos revela uma relação de confiança enorme. E aí vem um servo que enterrou o talento. Para a gente enterrar dinheiro parece coisa de doido, mas lá no primeiro século, enterrar dinheiro era considerado o método mais seguro de guardar valores. Naquela época não tinha banco como a gente conhece hoje. Enterrar era uma prática recomendada para proteger uma quantia de dinheiro. A tradição jurídica judaica registrada mais tarde na Mishnah, no Tratado de Bava Metzia, considerava enterrar um valor confiado como a forma mais diligente e responsável de guardá-lo. Quem enterrava logo ao receber era considerado isento de culpa se algo desse errado. Ou seja, o terceiro servo não foi burro no sentido óbvio. Ele fez a jogada básica. Ele escolheu a opção que o eximia de qualquer risco pessoal. E é exatamente por isso que a condenação dele é tão chocante. Ele fez a coisa mais segura a se fazer. Ele fez o que a lógica jurídica protegia. Mesmo assim, o Senhor chama ele de mau e negligente. Mas por quê? A resposta está no que esse servo revela sobre como ele enxergava o Senhor. E é exatamente nesse ponto que está o coração dessa parábola. Olha o que o terceiro servo diz quando o Senhor volta, em Mateus 25, 24 e 25. Senhor, eu sabia que és homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, e, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Agora pensa comigo. O servo justifica a inércia dele com uma acusação sobre o caráter do Senhor. Sabia que você é duro, você é injusto, você é explorador. Você colhe onde você não plantou e eu aqui só tive medo. Ou seja, a ação do servo veio diretamente da imagem que ele tinha do seu Senhor. Ele não enterrou o talento porque era preguiçoso. Ele enterrou porque acreditava que o Senhor era cruel.
Essa visão distorcida gerou medo, e o medo gerou paralisia. Ele tratou um senhor generoso, que na verdade confiou a ele 20 anos de salário, como se fosse um tirano de quem ele precisava se proteger. E é exatamente aqui que está o contraste. Os 2 primeiros servos que arriscaram, que investiram, claramente enxergavam o Senhor de outro jeito. Eles agiram com liberdade e ousadia, porque confiavam no seu Senhor. Mas o terceiro agiu com medo, porque desconfiava. A diferença entre eles não foi a quantia recebida, foi a imagem que eles tinham do seu Senhor. E é aqui que essa parábola encontra comigo. Porque a forma como eu enxergo a Deus determina exatamente como é que eu vivo a minha fé. Se eu acredito, lá no fundo, que Deus é um fiscal severo esperando eu errar para me punir, um patrão impossível de agradar, alguém que colhe onde não plantou, eu vou viver a minha fé exatamente como esse terceiro servo, escondido, defensivo, paralisado pelo medo, fazendo o mínimo para não ser punido, sem nunca arriscar absolutamente nada, sem nunca frutificar daquilo que foi recebido. Minha imagem distorcida de Deus vai enterrar a minha vida. Mas, por outro lado, se eu enxergo Deus como Ele realmente é, alguém que confia em mim uma fortuna, que reparte generosamente, que celebra o servo, que arrisca dizendo, entra no gozo do teu Senhor, aí então eu vivo com liberdade, aí então eu invisto, eu arrisco, eu frutifico, não pelo medo da punição, mas por confiança no caráter de quem me confiou absolutamente tudo. A tragédia do terceiro servo não é que ele perdeu dinheiro. Repara que ele nem perdeu o dinheiro. Ele devolveu o talento totalmente intacto. A tragédia é que ele nunca conheceu o Senhor de verdade. A sua vida inteira ele serviu a um Deus que só existia na sua imaginação amedrontada. Passou a vida inteira com medo de um patrão que, na história real, tinha sido nada além de generoso com ele. Então a pergunta central da parábola dos talentos não é: você está usando bem os seus dons? Ela é muito mais profunda. Quem você acha que Deus é? Porque a sua teologia, a imagem que você carrega de quem Deus é, vira a sua biografia. Se o seu Deus é duro, você vai enterrar. Se o seu Deus é generoso, você vai investir, você vai arriscar. A parábola dos talentos é um espelho que revela o que você realmente crê sobre o coração de Deus. Não o que você declara, mas o que você crê de verdade, que aparece na forma como você vive. O Evangelho responde à acusação do terceiro servo de uma vez por todas. O Deus que a Bíblia revela não é aquele que ceifa onde não semeou. É o completo oposto. É aquele que semeou o seu próprio filho, que não colheu o que não plantou. Plantou a própria vida na cruz para colher você. O Senhor da parábola confiou 20 anos de salário aos servos. O Senhor real confiou o próprio sangue. Esse não é um Deus de quem a gente precisa se esconder. É um Deus em quem a gente pode investir a nossa vida inteira sem medo. Este é mais um episódio da série O que Eles Ouviam, onde eu abro as parábolas de Jesus com o contexto histórico do primeiro século. Salve este vídeo, mande para alguém que precisa trocar a imagem de um Deus severo pela imagem de um Deus generoso e me siga aqui para o próximo vídeo.